Fala pessoal, já tem um tempo aí que eu não faço um vídeo de pura análise técnica, né, em algumas criptos aí passando pelas principais, algumas que estão chamando a atenção. Desde o flash crash que teve ali pelo dia 10, o mercado ficou bem chato e bem difícil até de ser operado, né? A gente ficou com um momento ali de pouca volatilidade. Muitas criptos ficaram em alguns níveis interessantes, que seguraram até em níveis interessantes, incluindo o Bitcoin. E eu acho que agora a gente já tem aí dados de preço suficientes para a gente poder analisar, né, muitos desses tokens aí, ver o que, que a gente espera aí para a próxima semana e eventualmente aí até para o final do ano, né? O que está acontecendo, o que, que não deveria acontecer também, para não perder aí o ritmo de acelerar uma alta aí para o final do ano e eventualmente evitar um bear market mais cedo. Enfim, vamos começando ali pelo Bitcoin então. O que, que eu estou olhando para o BTC? Eu estava de olho já nesse nível aqui de suporte do 105K, porque se a gente olha aqui para a esquerda e vê topos anteriores, né, a gente já teve alguns fundos aqui que foram testados. A gente tinha um forte nível de confluência com a média de 200 dias, agindo como suporte nessa região também. E achei muito bom o preço tá aparentemente segurando toda essa região. Se a gente perde esse nível aqui, a gente poderia entrar num cenário em que realmente poderia buscar o próximo suporte, que seria aqui o 100K, seria essa região aqui de topos e teve esse fundinho aqui, né? Seria esse nível que provavelmente seria buscado, 98, 100 mil nessa região. Mas o maior perigo seria realmente a perda da média de 200, né? A gente poderia até repetir um padrão como esse aqui, não seria o fim do mundo a gente perder essa média de 200 no diário, mas não seria o melhor dos cenários, né? O melhor dos cenários está sendo o que está acontecendo agora, em que a gente segurou nessa região de suporte, e eu vejo aqui como este topo do 116K, 115.900, como o próximo topinho que o BTC deveria conseguir retomar para conseguir buscar novamente ali os patamares do all-time high ali no 125 mil. Se a gente cai para o gráfico intraday aqui de uma hora, a gente tem aqui algumas regiões de topos anteriores agindo como resistência agora. E o mais forte entre eles aqui o do 116K. Então o que, que eu estou olhando? Eu estou esperando para ver se a gente consegue romper isso aqui. Eu acho que foi difícil de ter, a gente teve até alguma chance de algumas entradas aqui. Eu acho que para quem estava preocupado em fazer DCA e comprar para longo prazo, aqui era o momento para ser feito, né, nessa região de suporte. Agora, pensando numa possibilidade de abertura de uma posição comprada num long, eu acho que é mais prudente esperar o rompimento aqui desse 116 mil e eventualmente aí ver esperar um pivô de alta, uma bandeira de alta, alguma coisa, um gráfico intraday, em que confirme que esse suporte aqui realmente está sendo segurado, né? E isso vai vir junto com a confirmação do rompimento desse topo. Até porque aqui foi aonde eu considero o último pivô de baixa que foi validado, né? A gente teve aqui este fundo sendo formado. Eu nem considero este fundo aqui da sexta-feira, porque isso aqui foi por conta do flash crash. Então, se a gente considerar isso aqui, né, como um bad tick, não seria um bad tick porque não houve erro ali, mas por conta da volatilidade o preço acabou indo muito rápido até o 100K e voltando. Então, se a gente considerar esse aqui como um fundo e aqui um topo, e aí a gente perdeu este fundo aqui na sequência, esse aqui, né, assim que a gente validou esse fundo aqui, esse aqui seria o próximo topo que teria que ser rompido para confirmar que a reversão dessa tendência de curto prazo aqui de volta para alta, certo? Então eu estou de olho aqui nesse nível do 116K. O Bitcoin está flertando ali com 115 hoje. Vamos ver se ele consegue aí, de repente, faz aqui uma bandeirinha de alta aqui nessa região e a gente consegue romper esse 115 aí e realmente buscar e testar ali o 116K. Tá? Então isso aqui é o que eu estou de olho. Teve uma outra coisa que eu notei, eu não acho que é o cenário que a gente vai acabar concretizando, mas eu não desconsideraria ainda também, que é um padrão de alargamento, um possível padrão de alargamento sendo formado. Isso aqui a gente tem muito bem descrito no livro do Schabacker, que foi quem deu o nome para as figuras, né? Se você buscar pelo livro dele, que é nessa... Vou primeiro passar aqui pela página aqui que ele fala sobre o broadening top, né? Que é o padrão de alargamento. E você tem aqui
as regrinhas, né, onde ele explica isso, como é que isso aqui se desenvolve. E se a gente observar essa figura aqui de padrão de alargamento, ela é muito semelhante com o que o Bitcoin está fazendo aqui, né? Inclusive, a ponta do H aqui, que foi o dia do flash crash, né? Ela casa certinho com esse dia. A única, a única estrutura que ainda não fechou 100% foi o F2, que é aquele iguala, né? Faz até um topo um pouco mais alto que o C e o E, e aqui ele acabou fazendo um topo mais baixo. Mas isso aqui são coisas da análise técnica, não precisa ser necessariamente 100% igual, mas a gente tem realmente aí todos os pontos sendo muito bem tocados, né? Então isso aqui é uma coisa que me chamou muito a atenção, e a gente poderia estar, né, indo agora para o último, que seria o K, que seria realmente a queda que confirmaria a reversão de um topo de alargamento, tá? Não acho, até agora, que é o que vai acontecer. Apesar da semelhança absurda que tem com isso aqui, padrões falham, né? Os padrões ali funcionam, vamos supor, 50% das vezes. Eles ajudam muito a gente a definir um ponto estratégico de stop loss para você poder definir o seu risco. Então eles não podem ser tomados ali como uma verdade absoluta que o padrão aconteceu, então é isso que vai acontecer. Não é assim que funciona, né? Mas a gente não pode descartar essa possibilidade aqui de realmente ser um topo de alargamento, né? Até porque o BTC ele já veio testar esse topo do 125K aqui 3 vezes, né? Então a gente está bem lateralizado nessa região, segurou no suporte, mas realmente para a gente conseguir começar a ficar um pouco mais otimista novamente, é romper o 116, e aí só depois de romper o 126 a gente poderia retomar a alta. Até lá eu acredito que a gente não pode desconsiderar que ainda pode estar sendo formado algum tipo de formação de topo aqui, beleza? Para o Ethereum, o que eu vejo no Ethereum? Acho que o Ethereum é bem legal de ver pelo gráfico semanal, né? A gente tem este nível aqui do topo histórico dele dos 4.800, onde a gente não conseguiu romper. E agora a gente testou este nível de suporte aqui, onde a gente já teve 3 topos. Até se a gente puxar mais para trás aqui, a gente pega esse topo, este topo e todos estes topos anteriores, e a gente está segurando aqui pelo semanal exatamente aqui em cima, né? Então, numa estrutura até muito semelhante ao Bitcoin, a gente está no meio dessa, a gente está tem esse range aqui, a gente está no fundo desse range agora testando esse nível de suporte. Aonde eu estou de olho? Também neste nível aqui dos 4.290 para ser rompido, para retestar novamente aqueles 4.900. Enquanto isso não acontece, a gente está aí aberto a uma possível queda de preço novamente, podendo vir buscar aqui o nível dos 3.300, que é onde a gente teve esse nível de suporte aqui, teve a sombra daquele flash crash testando também esse nível de suporte, teria a confluência da 200 aqui também. Então não seria um fim do mundo o Ethereum buscar aqui os 3.300 para daí então voltar a subir. Mas por hora a gente está em um nível importante de suporte, e o nível que eu estou olhando por enquanto é o do 4.290 para buscar uma posição comprada também, né? Na mesma ideia do Bitcoin, né? De repente, se a gente passar aqui este nível de resistência no intraday do 1 hora, né? A gente está fazendo aí também pode estar fazendo uma possível bandeira de alta aqui depois dessa perna, né? Consolidou e romper essa bandeira junto com esse nível no intraday. A gente pode até de repente buscar uma operação mais curta até os 4.290 e talvez segurar um pouco dessa posição caso rompa e buscar realmente lá o topo dos 4.900. Então é isso que eu estou olhando para o Ethereum. Também em nível de suporte, mas sem muito o que fazer por enquanto. Solana. Solana também está bem. A Solana está bem lateralizada, na minha opinião, né? A gente está aqui dentro de todo esse range. Aqui. A gente tem esse suporte. E tem o range aqui que vem lá desde o topo histórico, né? Onde a gente já testou 1, 2, 3, 4 vezes esse topo histórico dos 260. Porém, a gente agora está no meio do range. A média de antes lateral, tendência lateral, serviu como suporte, né? Tá servindo como suporte desde começo de outubro praticamente. E a gente está agora, nesse momento, rompendo esse topinho aqui que tem no intraday, né? Então a gente até rompeu, né? Dá para dizer que ele rompeu aqui esse topo anterior, tá consolidando aqui. De repente, ficar de olho aqui se também não vai fazer alguma formação de continuação dessa estrutura e eventualmente romper. E a gente tem algumas
resistências aqui para cima também, na faixa dos 210, que eu acho que eu teria que ficar de olho também. E rompendo esses 210, que seria este nível de topo aqui dentro dessa consolidação, seria o ideal para a gente buscar novamente os 260, que seria a resistência mais importante. Então, por hora, eu também estou de olho, mas entre as três que a gente olhou agora, Bitcoin, Ethereum e Solana, a Solana é a que está mais interessante por conta de já ter rompido essa estrutura de topo no intraday. Pode aí, de repente, deixar uma bandeirinha para a gente buscar preços mais altos, por enquanto, né? Já segurou na média de 200 como suporte também. Então eu acho que agora é uma questão da gente esperar para ver se consegue chegar nos 210 e daqui testar novamente o topo dos 260. E aí a partir de lá a gente vê até onde o preço pode chegar, né? Vamos trabalhar mais aí na questão do curto prazo. Posições que eu estou agora, uma é na Hype, né? E ela segurou nessa região de suporte muito forte, onde foi topos e fundos anteriores aqui, média de 200 também. Aí eu entendi que aqui a gente já tinha feito um fundo um pouco mais alto do que esse, e a gente cumpriu aqui o pivô de alta, né? Tivemos fechamento da barra do diário nesse dia. A entrada foi aqui com o stop no fundo, e o alvo inicial aqui na região do topo histórico dela agora de 58. Essa é uma operação de 2,5 para 1, o stop já veio para cá, né, nesse fundo, então já reduziu o risco aqui para praticamente o que era uma vez o risco, já caiu para praticamente 0,2 níveis de risco. E em breve, talvez no fechamento de hoje, aí já subiu o stop para o 0 a 0, tirando todo o risco da operação. A Recall é uma que quase não temos histórico nela na Bybit, não cheguei a ver se na corretora descentralizada tem mais histórico, mas por que eu entrei nela? A gente fez essa perna de alta, corrigiu, e a gente começou a fazer uma estrutura aqui de topos e fundos um pouco mais altos, né? Então, a gente rompeu isso, rompeu esse nível de resistência, está sendo testado neste momento como suporte agora. Temos a média de 200 no gráfico de 1 hora aqui também como confluência de nível. Se segurar aqui, se isso aqui for uma bandeirinha de alta sendo formada deste movimento de impulsão, a gente provavelmente vai romper isso aqui e voltar e vir buscar este nível aqui como resistência agora, né? Eu estou mirando isso aqui sem algo fixo, né? Realmente seguraria mais essa posição para um position, swing trade, pelo menos por alguns dias. Então, se segurar aqui e romper, estou olhando para esses níveis aqui como possíveis níveis aí para realizar alguma coisa. Caso contrário, o preço falhe e volte para baixo aqui, o stop está aqui embaixo, eu sou estopado para um nível de risco aí, arriscando pouca porcentagem da banca. E também a Flock, aonde seguramos muito bem na média dos 200 aqui. Também a gente tinha topos, fundos anteriores como suporte aqui. E aí eu entendi que a gente, né, rompendo essa estrutura aqui, daria pelo menos o início de uma posição, né, que pode ser construída aí caso o preço realmente comece a se valorizar a partir daqui, tá? Pelo intraday, foi mais ou menos na mesma ideia, foi este nível de resistência que foi rompido. A gente tinha aqui 1, 2, 3 topos, rompeu, entrei no rompimento, stop no fundo. O stop eu já puxei para cá, então também reduzi o risco praticamente de um nível de risco para 0,2. Se segurar, ótimo, o preço deve buscar aqui onde está o meu primeiro objetivo, com 2,3 níveis de risco para cima. Caso contrário, serei estopado aqui para um prejuízo quase que no 0 a 0. Né? E se o preço realmente voltar para cá e romper esse topinho, o stop vem para o 0 a 0, de fato, tirando todo o risco da operação. Passar por alguns tokens que me chamaram a atenção aí durante a semana. Tá? Primeiro deles é o MIST, é um token que não tem nas corretoras centralizadas ainda, está na rede da BNB. A gente veio aqui consolidando com um bom tempo dentro dessa consolidação, rompemos essa consolidação e está sendo segurando isso aqui agora como suporte. Então agora eu estou esperando qualquer sinal de trigger de entrada aí para ver se eu dá uma chance de entrar nessa MIST, porque ela tem um upside aí bom aí de pelo menos 200% até o próximo topo. Se segurar nesse nível e dar uma entrada, é para dentro. Essa Lucidum também vem com uma estrutura de alta muito bem feita sendo construída. A gente vê que ela já veio, a cada perna de alta que ela faz algum padrão muito interessante de continuação. E a gente está agora já nesse terceiro padrão sendo construído aqui agora, perto de ser rompido, né? Então é ficar de olho aqui na faixa dos 58, 60 centavos, isso aqui em confirmar rompimento,
pode ser que ela tenha mais aí uma uma perna de alta, né? Você vê que cada perna que ela sobe fica na faixa dos 200%. Então, de repente, ela poderia buscar aí os seus 1,80, $2 ali, se a gente romper e sair dessa consolidação aqui. Essa DDD também não conheço, mas ela também vem no modelo de estrutura aqui de alta, né? Fazendo suas consolidações, rompendo. Se escapar desse retângulo aqui, eu também acho que a gente pode buscar aí outros patamares mais altos. Edu, na Bybit também. A gente já teve aqui alguns topos e fundos fazendo aí também um retângulo que está sendo confirmado hoje, né, aqui no gráfico diário. De repente, o fechamento desse candle aqui pode dar uma entrada, stop aqui no fundo, e a gente pode vir buscar aí, primeiramente, aí este nível aqui, foi um nível de suporte, que foi rompido, e poderia buscar até lá, o que também provavelmente é muito parecido com a amplitude deste retângulo, exatamente aqui, né, na faixa dos 39, no primeiro nível que seria a amplitude deste retângulo aqui para cima, então, com esse nível de confluência, então aqui seria o primeiro alvo para Edu, caso confirme aí o fechamento hoje. Então vai ficar de olho nisso aqui, como é que vai fechar hoje já. ENA foi buscar o suporte lá embaixo, né, aquele nível lá dos 20 centavos, né, o ENA derreteu bastante ali no Flash Crash, porém ela conseguiu retomou a média de 200 no gráfico diário também. A princípio eu estava esperando, e ainda não descarto uma possibilidade disso aqui ter algum tipo de bandeirinha de alta, pode estar fazendo alguma cunha, alguma coisa aqui que faça o preço com que ele venha abaixo e volte a cair abaixo desse nível novamente, e aí a gente vai ter realmente alvos lá embaixo. Caso contrário, se ela segurar aqui, retomar esse nível como suporte junto com a 200, aí eu acho que a ENA pode buscar aí o seu topo ali em 85, né, onde aqui ela já tinha feito o topo duplo, rompeu o topo duplo e caiu e até cumpriu o seu objetivo. Então isso aqui já foi confirmado, então agora isso aqui agiria como um forte nível de resistência para a ENA. Sun. Vou falar sobre a Sun em um outro vídeo para explicar sobre o modelo de trailing stop que eu usei para conseguir sair muito próximo aqui do topo dela, tá? Depois que ela rompeu esse triângulo simétrico. Mas isso aqui fica para um outro vídeo, por enquanto ela está aqui apenas para observação, porque foi um movimento muito legal. Cérebro fez esse candle de alta aqui de 260%, considerando o fechamento. Pode ser que agora a gente esteja fazendo aí alguma espécie de bandeira ou algum tipo de consolidação aí que vai dar continuidade para o primeiro movimento, né? Para o movimento que precedeu. Então a gente tem um nível de resistência aqui em cima, né, nessa região. Mas eu acho que se ela conseguir se manter acima da 200 e consolidar aqui e romper, a gente pode acabar até rompendo esse nível de resistência e buscar patamares aí bem mais altos, como lá nos 65 centavos de topo que teve. Tá? Então eu estou de olho na Cérebro também. TRX está num nível de suporte extremamente importante, né? A gente vê que a TRX ela veio numa tendência de alta há muito tempo, lá desde 2023, segurando na 200, testando a 200 como suporte, e a gente está aqui novamente. A gente tem aqui topos anteriores, fundos anteriores de nível de suporte. Temos também aqui a 200, que já veio se mostrando como um nível de suporte importante para a TRX, e estou de olho agora no rompimento aqui desse topo anterior, no gráfico diário, dos 32 centavos. Caso a gente consiga romper isso aqui, aí eu me torno novamente altista aqui na TRX e acho que ela pode buscar patamares até mais altos. Ripple. A Ripple, ela tá, depois de toda essa perna de alta que ela fez, a gente está aqui bem lateralizados também, né, dentro aí de um caixote, dentro de uma consolidação, bem no meio dessa consolidação. Então a Ripple está complicada, eu não vejo muito o que fazer agora. Tá? A gente tem aqui no meio dessa consolidação, a gente está num nível de resistência, né, onde a gente teve aqui topos anteriores, fundos anteriores, e estamos aqui também, né, junto com a 200. Então, das duas, uma. Ou a Ripple volta para baixo, ou a Ripple ela volta aqui para baixo, deixa uma reversão nessa região, e aí entra com stop curto, buscando aí lá para cima, ou é esperar para ver se ela vai conseguir passar isso aqui, chegar aqui, romper este nível, testar esse nível como ele fez aqui, porém aqui ela testou e falhou,
né? E a gente até retestou como resistência e voltou a cair. Aqui o ideal seria romper, testar isso aqui como suporte e comprar no pivô. E aí daria certo. Então, por enquanto, eu não vejo muito o que fazer na Ripple. Esperar. E por fim, Pendle, tá? A Pendle ela também tá até num range muito grande, né? A gente tem esse nível de topo histórico aqui que foi testado 3 vezes. Esse nível aqui a gente não conseguiu nem chegar perto ali daquele nível do 750 novamente e já caiu. Perdemos essa linha de tendência aqui de alta. A gente está nesse nível de suporte da Pendle. A gente testou esse nível de suporte aqui da Pendle, voltou. Só que ela tá bem no meio desse range, então tá bem difícil em relação à Pendle, né? Isso aqui a gente não sabe se isso aqui tá sendo uma possível bandeirinha, né? No intraday é um canalzinho, mas isso aqui no gráfico diário pode ser uma bandeira de baixa que vai, né, replicar este movimento aqui para baixo, testando de novo esse nível de suporte. O preço está abaixo da 200 no diário, porém totalmente lateralizado, né? O preço está bem lateral. Tá bem difícil aqui, tá? O que na Pendle seria mais ou menos a mesma estratégia da Ripple, né? Seria talvez o ideal buscar aqui o nível de suporte e buscar uma entrada aqui com stop mais curto, né? Onde a gente possa buscar um stop curto aqui numa operação e buscar lá novamente o topo, né? Porque nessa região que ela está nesse momento agora, tá bem complicado aí de buscar alguma coisa. Isso aqui pode estar sendo apenas um pullback para voltar a cair. Então é difícil saber. Vamos ter que esperar mais para esse action. Bom, galera, era isso aí que eu tinha para falar hoje, pelo menos o que chamou a atenção para mim, o que eu estou olhando, tá? Também vou abrir aí as vagas para talvez a última turma da mentoria para esse ano, em novembro. Agora em novembro, então caso alguém tenha interesse, o site está aqui em cima, tá? Lá tem todo o escopo, onde vocês podem olhar, ver como é que eu trabalho. As aulas são sempre ao vivo, comigo mesmo, pelo Discord. Caso tenha interesse, pode me chamar ou entrar no site ali para mais informações. Muito obrigado aí pela presença de todos. Para quem ficou até o final aí, agradeço se puderem deixar o like, se inscrever, né, para ajudar o canal a crescer. Logo mais eu posto mais uns vídeos aí com algumas coisas aí relacionadas a trading stop e estratégia de stop loss também, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Fechou? Valeu, pessoal. Um abraço. Bom domingo a todos.